Eu sou o Bruno Hope, trilheiro e sobrevivencialista. Você está pronto para mais uma aventura inesquecível? Hoje vamos explorar a trilha da Boa Vista, em Floripa. Imagine uma trilha noturna em meio a desafios, um acampamento sob as estrelas e a adrenalina do rapel ao amanhecer. Fique comigo até o final, porque você não vai querer perder nenhum momento dessa jornada. Começando a trilha, já com uma subidinha bem de leve, tá galera? Essa trilha ela começa aqui na Barra da Lagoa, ela vai dar lá na Galheta, na Ponta do Caçador. Então é uma praia que fica do lado da Praia Mole. Bora que a trilha só tá começando. Subida e mais subida. No escuro tudo fica mais difícil e perigoso, né galera? Então não subestime o tipo de calçado. Uma bota é a opção certa para essa trilha. Caneleiras antipicadas de cobra é essencial, principalmente se você fizer trilha sozinho. Valeu? Galera, já cheguei no topo, tá? Agora é eu achar um local para eu armar minha barraca, um local seguro, mais plano, né? Já cheguei no local onde eu vou realmente agora armar minha barraca, tá? Chegando aqui é um local bem seguro, não sei se vocês vão conseguir ver alguma coisa hoje, mas vai ser nesse canto aqui onde tem um pouco mais de gramado, tá? Vou mostrar tudo isso para vocês amanhã cedinho, é só para vocês terem referência. Aqui tem Lagoa da Conceição, lá embaixo passa o riozinho da Barra da Lagoa, lindo demais. Como tá um pouco frio, eu vou fazer uma fogueira, porque essa subida foi só a subida, 2 km de subida já me deu fome. Então eu vou fazer uma fogueira aqui, vou fazer um rango, vou fazer um cafezinho, dar uma relaxada. Raça, hoje vai rolar um estrogonofe de frango, um arrozinho branco, morrendo de fome já. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou assim. Eu vou fazer a fogueirinha aqui ao lado, porque tem muito vento hoje, então tem que estar bem precavido, né? Só pra mostrar pra vocês, olha só. Não imaginei que ia ter tanto vento aqui. E que legal que eu cheguei aqui, tem um pé de coqueiro, ó. Então... pena que não tem nenhum bom aqui, rapaz. Deixa eu ver esse, ó. Tá muito verde, tá? Outra. Beleza, dá continuidade no rango. Fogo! Agora sim, rapaz! Fogo! Não vai dar pra mim fazer a janta de hoje, hein? Mas tá tudo sob controle. Tá top demais. Agora sim, rapaz, eu tô numa fome, você não tem noção. Não tem noção da fome que eu tô, rapaz. Meu arrozinho aqui, ó. Eu botei já o arroz, o frango para dar uma adiantada no processo, né? Que eu tenho bem pouca madeira aqui, mas acho que vai ser o suficiente. E agora é só guardar. Eu tô morrendo de fome. E é isso aí. Todo cuidado é pouco, mas é muito importante ter essa atenção mínima, tá? Eu sempre fico ressaltando isso porque é a atenção mínima, né?
Depois que o fogo se alastrar, não adianta mais. Com todo o cuidado possível, beleza? Cebolinha. Aqui eu acho que ele já tá quase pronto, tá? Vou botar um pouco aqui de alho e raspas. E vou colocar também um alho desidratado, tá? Já dá pra ver que eu gosto muito de alho. Eu não preciso nem falar que eu gosto de alho pra caramba. Um arrozinho quase também. Agora eu vou pôr então o ketchup pra dar uma corzinha nesse frango, nesse estrogonofe. Eu tava sem ketchup, aí passei ali no posto de gasolina, já peguei aqui, rapaz, olha só eu mesmo, né? Barbaridade. Agora, creme de leite. Bem, esse é o formato que eu faço, esse é o jeito que eu faço o estrogonofe, né, galera? Porque tem um desconto que eu tô aqui sozinho no meio do mato, né? Não tem todas as ferramentas que eu estaria dentro da minha casa, né? Então é o que eu vou conseguir fazer pra hoje. Vou dizer que a cara dele tá boa, o cheiro não tá ruim, tá? Dá só mais uma queijinha. O meu arroz já tá pronto também. Muito legal. Ó, uma dose só pra mim, né? Então não vou exigir muito hoje, tá? Estrogonofe de hoje. Bacana. Uma dica que eu deixo pra vocês, ó, pelo menos eu utilizo esse canivete multifunções, tá? É muito baratinho no Ali. Tem colher, tem garfo, que é o que eu preciso. A faquinha eu já tenho essa aqui, ó. Então eu não vou nem me estressar. Porém teria um canivete aqui que eu conseguiria utilizar também, tá? Mas não vai ser necessário hoje. Bom apetite! Acabou. Pena. Se tivesse outro desse eu comia. Galera, eu fiquei bem satisfeito com o rango de hoje. Eu imaginei que eu ia conseguir fazer até um pouco devido ao vento, tá? Fiquei com muito medo dele se alastrar. Então tomei todo o cuidado. Deu para fazer esse estrogonofe de frango com arroz. Sensacional. Só alegria. Rapaz, já é 11h53 da noite. Tô cansadão, tá? Mas, pois bem, a trilha é bem fácil de chegar até aqui. É 2 km, né? Praticamente só de subida. Para quem não conhece, eu vou deixar todo o trajeto, né, lá na descrição pelo aplicativo do Wikiloc, né? E para quem já conhece aqui a Pedra da Boa Vista, sabe muito bem do que eu tô falando ali, o visual que é esse local aqui. Amanhã de manhã rola um rapel, então aqui na Pedra da Boa Vista. Tava querendo fazer já um rapel aqui nesse pico, então amanhã vai rolar, amanhã promete. Falando de equipamentos, hoje eu vim carregado. Hoje eu vim com a minha cargueira de 90 litros já até o topo, mas carregado. Tinha mais onde por coisa, tá? E de bota, claro. Falando nisso, essa botinha, tá? Botinha boa. Já tenho ela quase um ano. Não sei se dá pra ver muito bem, mas eu já tenho ela quase um ano e uso muito. E olha que eu não cuido. Dá pra ver o estado, assim, eu não cuido e a botinha tá aguentando. Dois itens que valeu a pena a minha compra. Foi a bota e essa cargueira de 90 litros, tá? Peguei uma promoção boa. E, pô, tá custo-benefício, valeu muito, muito, muito. Vou deixar o link dos dois na descrição. Quem quiser lá conferir, dá um salve lá. Vim de bota, vim de caneleira também, pra antipicada, né? Com a minha boininha da Bonnier. E tem um rapel que me ocupa também um peso danado e um volume, né, na minha mochila. Então, por isso que eu sou obrigado também a vir com a mochila maior. Eu utilizo bastante coisa. Hoje foi top, tá, raça? Tá ventando um pouco.
né? Já é aí quase meia-noite, tô cansadão, então vou dormir e amanhã cedinho a gente vê o sol nascer aqui. Fechou? Valeu, até amanhã. Bom dia, rapaz! Dá uma olhada nesse visual. Aqui a orla da Galheta, mais à esquerda, Ponta do Caçador. Para quem conhece, já deixa o like. Mole, lá atrás, Gravatá, onde eu já fiz um vídeo aí para vocês também. Então, um pouco as dunas ali da Joaca, tá bem longe, né? Em direção à Joaquina, toda a lagoa. E lá embaixo, o riozinho da Barra. Ele vai se unir lá na praia da Barra da Lagoa. Pois bem, raça, hoje o sol não deu suas caras, né? Mas todo dia é dia de fazer rapel. Com um visual desse aqui, da Mole, da Galheta, da Lagoa, é aqui que eu vou ancorar meu equipamento. Esses 2 pinos, tá bem seguro. E essa é a descida que eu vou fazer. Então hoje, o privilégio de conhecer essa via, para mim é uma via nova. Fazia tempo que eu queria descer ela. Ela tem aproximadamente 10 metros de altura. Um visual desse vai ficar melhor ainda. Uau, rapaz, que adrenalina! Bem, se você curtiu esse paredão e essa trip de hoje, então eu vou deixar lá na descrição o link do vídeo que eu fiz o rapel e o camping lá na trilha do Gravatá. E o rapel, claro, na Pedra do Urubu, de mais de 13 metros. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!